Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, continuando aqui nossa quarta aula de introdução ao Antigo Testamento 1. É o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando aqui sobre os slides do professor Fabiano, né? Então, vou continuar compartilhando aqui com vocês o material, a gente continuar aqui no nosso trabalho. Vamos lá. Nós acabamos de falar sobre o cenário histórico, né? E agora estamos no cenário religioso. Leia para mim, Beatriz, cenário religioso, por gentileza. Antes do dilúvio, o monoteísmo era a religião que predominava quase que universalmente. Foi a partir da construção da Torre de Babel que surgiu o desprezo e a rebelião contra os padrões divinos. Continua? Eu vou fazer um comentário aqui. Esse comentário aqui do professor Fabiano, eu tenho algumas ressalvas. Porque o que acontece, irmãos? Quando a gente pensa um pouco, até mesmo antes do dilúvio, predominava, mas não quer dizer que, de fato, era uma coisa assim tão zelada. Até por isso veio o dilúvio, né? Podem ver que o dilúvio veio como um castigo ao pecado. E quando a gente pensa em pecado, irmãos, aí é todo tipo de pecado, inclusive o religioso. Então, o monoteísmo, sim, existia. Predominava, não sei dizer se predominava, porque, na minha opinião, não predominava. Na minha opinião, ele existia, mas não predominava. Se ele predominasse, muita gente entrava na arca. Entenderam? É verdade. Eu sei que alguns momentos pode ter sido mais forte, com Sete, como mencionamos, com Enoque, né? Mas com Noé foi um caos. Podem ver, né? Então, assim, seja o que for, o episódio se repete. A Torre de Babel é mais uma vez esse momento, né, caótico. Olha que interessante, com a Torre de Babel, porque eles se tornaram arrogantes e desejavam atingir o céu, Deus os dispersa. Então, Torre de Babel é como se fosse um castigo por causa da soberba humana. Então, Deus dá muitas línguas para que eles se dispersem e não se unam mais. Olha que paralelo lindo é esse. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja em Pentecostes, é o inverso da Torre de Babel. Agora, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo concede o dom de línguas aonde os apóstolos e a igreja falaram as grandezas de Deus para todas essas nações. E eles entenderam, eles conheceram, e eram línguas humanas. Na Torre de Babel, por causa da arrogância humana, as línguas foram multiplicadas para que eles não se unissem mais. Agora, no Pentecoste, poderíamos dizer que as línguas foram unificadas para que o povo agora se unisse pelo poder de Deus para conhecer o Evangelho. Podem ver que a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o oposto da Torre de Babel. É o contraponto à grande rebelião. Lá os homens se uniram para atingir o céu. Agora os homens se quebrantaram e por isso atingiram o céu. E com o quebrantamento, a gente consegue falar as línguas uns dos outros. Podem ver, meus irmãos, como cristãos, nós fomos enxertados na videira verdadeira, na oliveira verdadeira. E dessa forma, hoje um cristão é um cristão em qualquer época, em qualquer região do mundo, porque o que nos une é o Espírito Santo. Mas para que a gente viva essa vida unido de verdade, a gente tem que passar pela mesma experiência de quebrantamento e de dependência do Espírito Santo. Só com ele a gente consegue viver essa harmonia. Né? Só fiz um comentário, né? Tá bom? Então, 2 aqui, Bia, para nós, por gentileza. Os resultados do pecado no mundo causou afastamento, ruptura e deformação da raça humana. Exemplo, o dilúvio, onde apenas 8 foram preservados. E essa é a história que se repete o tempo todo na nossa vida, inclusive, né? É o pecado quem nos causa afastamento e ruptura. 3.
Foi através da fé e da aliança entre Abraão e Deus que surgiu a promessa de redenção divina para a humanidade, que outrora fora afetada pelo pecado. Abraão foi o recipiente da graça de Deus e de suas alianças. Essa palavra é muito linda. Abraão foi o recipiente da graça. E essa é uma grande verdade, irmãos. Todos nós fomos enxertados, né, no Israel espiritual de Deus, ou seja, espiritualmente, talvez não fisicamente, Abraão é o nosso pai. Tá bom? É com ele que começa, e é com ele, aí sim é essa frase, o monoteísmo, ele é restaurado totalmente em Abraão. Até Abraão tinham picos de monoteísmo, mas não eram... Com Abraão, agora nasce uma linhagem monoteísta. E podem ver, meus irmãos, que o judaísmo, né, o cristianismo e o islã têm Abraão como referência, como pai, como patriarca. Né? E podem ver que Deus deixou até... E olha só que curioso, irmãos, na história das religiões, claro que existem outras religiões monoteístas, mas são mínimas, mas aqui, como referências mundiais, podem ver que Abraão é essa referência do monoteísmo, né? Há 4.000 anos. E parece que Deus faz questão de perpetuar isso para mostrar que ele é o exemplo a ser seguido, né? Tá bom? Lê para nós, Diego, objetivos históricos, por favor. Objetivos históricos. Transmitir uma narrativa fiel ao leitor, acerca das origens da criação feita por Deus, a queda do homem relacionada ao pecado, a corrupção, o julgamento e a introdução do reino de Deus e dos meios de redenção na terra. O objetivo teológico. O objetivo desse livro é revelar a soberania de Deus sobre toda a criação e fazer conhecida a responsabilidade do homem para com o grande Deus soberano. As ações baseadas na obediência gera graça e livramento da parte de Deus. Porém, se houver rebeldia no seu agir, isso trará julgamento divino. Dá uma pausa aqui. Vamos avaliar um pouco aqui o objetivo histórico. Então, não tem como negar, meus irmãos, a existência de Abraão, até mesmo por causa dessas 3 tradições religiosas: judaísmo, cristianismo e islã. Mesmo que o Islã seja uma religião criada depois das nossas e seja mudada, eles têm essa tradição. Então, nesse objetivo histórico, a gente vê essa questão, né, da criação de Deus, da queda, do julgamento, da corrupção e do desejo de Deus nos redimir. Agora, no objetivo teológico, né, agora voltando aqui também com Abraão, com o pai grande pai da fé, aquele que viria abençoar muitas nações. Então, mais uma vez, né, a gente vê que o livro de Gênesis, ele traça essas linhas de mostrar Deus como, de fato, soberano, de mostrar Deus como aquele pelo qual separa alguém, mas também alguém que Deus espera desse servo escolhido a obediência. Eu conversava com o irmão me procurou com dúvida, né? Porque Abraão, de fato, ele comete erros, assim como Isaac e principalmente Jacó. Ora, mas se Abraão é eleito, então o eleito ele é abençoado? Sim, claro, o eleito ele é abençoado. Só que a gente não pode misturar as coisas. Por exemplo, não é o fato de Deus eleger alguém que essa pessoa ela tem passe livre para fazer o que ela bem entender. Se ela já foi eleita, se ela já foi separada, aliás, essa é uma pessoa que eu diria que ela tem que tomar muito mais cuidado até. Por quê? Porque há uma graça sobre ela. Vamos lá, meus irmãos, vamos imaginar aqui. Se você nasceu, né, de uma família real, um berço de ouro, será que essa pessoa ela não vai ter nenhum momento de consciência de que ele tem privilégios e ele tem deveres, e assim como ele teve um privilégio maior, ele tem deveres maiores também? Porque, irmãos, quem é que nasce em berço esplêndido? São poucas pessoas.
Quem é que tem, né, como Moisés, de um condenado vai para uma corte? São poucas pessoas na história da humanidade. Então, o fato de sermos eleitos de Deus não nos dá o direito de fazer o que bem entendemos. E Deus vai deixar isso bem claro desde o início. E Jacó é o melhor exemplo para nós, irmãos. Melhor exemplo, né? Eu já preguei muito sobre Jacó, inclusive esses dias eu estava até pensando, né? Assim como eu tenho uma série de mensagens de Davi e Absalão, a Arca da Aliança, eu quero criar um podcast sobre as mensagens de Jacó, né? E até estava dando um título, pensando em alguma coisa, porque tudo isso eu pretendo um dia virar livro. Mas eu já preguei muito sobre Jacó. Jacó é um exemplo brilhante de um eleito que tem o privilégio, mas não valoriza o privilégio e paga um preço altíssimo, né? E pode ver que ele vai para a casa de Labão, ele sofre no regresso, ele sofre muito, meus irmãos, sofre com as duas mulheres, com as duas concubinas, com os filhos. Jacó paga um preço alto pela rebeldia, viu? Né? Ele paga um preço alto porque compra a primogenitura e paga um preço mais alto porque também vai ganhar a bênção. E foge, né? Então percebam que nenhuma atitude errada de Jacó fica impune. Pelo contrário, tudo ele paga o preço, porque é aqui onde Deus trata, né? Mostrando que ele espera de contrapartida uma atitude nossa. Aí aqui é a mensagem teológica, né? Uma coisa vocês nunca devem se enganar, irmãos, é que existe a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Dentro da vontade soberana tem as eleições, tem as vocações, tem os dons, e da vontade permissiva tem aquilo que nós chamamos de promessas condicionais, que aí é onde a gente tem que dar uma devolutiva a Deus, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, algum acréscimo? Pode ver que Abraão deixa bem claro, né, que ele vai ser pai de muitas nações para abençoar todas elas, mas ele vai ser o modelo de obediência. E graças a Deus que ele foi um bom modelo, sabendo que ele não foi perfeito, né? Tá bom? Uma última coisa, irmãos. Israel, o tempo todo, na Bíblia, é chamado de Jacó, tá? Ó, meu povo de Jacó. Ó, vermezinho de Jacó. Por que será que os profetas chamavam tanto Israel, as 12 tribos de Israel, ou até Judá, como Jacó? Porque a gente é muito mais parecido com Jacó, meus irmãos. Eu diria, nós, até mesmo a igreja de Jesus, a gente é muito jacosado, tá? Não é porque a gente está na graça, não, viu? Tudo bem? Mas não vou fazer de Jacó um modelo de permissividade, tá bom? Senão a gente vai pagar um preço. Podem ver, meus irmãos, o preço sempre, o acerto de contas sempre vem. Vem ou não vem? Vem. Tá bom? E anota ali para nós, por gentileza, irmão. Neste livro está a priori a causa primária da criação, ou seja, Deus. Sua existência é vista como fundação incontestável de toda a verdade, sem a necessidade de apresentação de provas. Né? Então, mostrando, né, Deus como esse grande a priori, né, que seria a causa primária. O Gênesis, o livro de Gênesis, de todos eles, é o meu livro predileto. Como eu amo ler o livro de Gênesis. Dos 5 livros, para mim é o meu predileto. Porque eu vejo Deus o tempo todo, né, cuidando, separando, elegendo, tratando, moldando, sendo paciente, misericordioso, dando chance, esperança e preservando a sua promessa. Tá bom? Deus o tempo todo trabalhando entre eles, né? Então, continuando aqui, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Cenário religioso, né? Cenário religioso, leia para nós, Beatriz, por gentileza. No Gênesis havia um relacionamento pessoal do povo para com Deus. Antes do dilúvio, a nação era monoteísta, ou seja, adoravam um Deus único. O castigo do dilúvio acontece por conta rebelião e insolência do povo em virar as costas para Deus. A idolatria expandiu-se de forma desproporcional. Tanto a Caldeia quanto Egito eram idólatras.
pecado da idolatria entrou nos lares e contribuiu com a destruição de muitas famílias. O dilúvio quase exterminou a raça humana. Bom, a gente já fez um comentário, um adendo sobre essa questão, né? Mas eu mantenho aqui o meu pensamento, né? Mas, assim, é um cenário de muita idolatria, isso a gente sabe mesmo. Possivelmente, inclusive, Abraão vem de uma família lá da Suméria, que era uma família de construtores de ídolos, né? De artífices, né? Continua para nós, sim. A aliança que Deus fez com Abraão, de torná-lo uma nação, serviu como fonte de bênção para as nações, e nele, Abraão, o plano de redenção estava sendo executado. Joia. Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né, meus irmãos? Nenhuma novidade, né? Tomé, leia para nós o livro dos grandes julgamentos. Agora, meus irmãos, a gente vai entrar, né, como eu tinha dito, a partir de hoje, mais citando as escrituras, fatos, as questões mais complexas, arqueológicas, fica para a aula de geografia, de arqueologia, fica para a professora Zoner, Márcia Zoner, tá bom? Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque os materiais extras que eu passei para vocês vão completar, tá? Então, Tomé, por gentileza, leia para nós o próximo slide. O livro dos grandes julgamentos. 1. A maldição como resultado da queda do homem. 2. O dilúvio. 3. A confusão de línguas, Babel. 4. A destruição de Sodoma e Gomorra. Dá uma pausa aqui. Percebam que também, ao mesmo tempo que Deus cria, que Deus é paciente, que Ele recria, que Ele dá nova chance, Ele nunca deixa de julgar. Aqui é um ponto forte para que a gente possa se lembrar do livro de Gênesis, né? E uma coisa que me encanta demais é que mesmo quando Deus está julgando, tem servos do Senhor orando, né? Podem ver que na conta divina, como disse certo pastor uma vez, ele precisa de 10 justos para não destruir uma cidade. Pode ver que Abraão fica perguntando a Deus com toda a ternura, mas e se tiver 40? Senhor, não se acenda a tua ira. E se tiver 30, 20? E se tiver 10? Aí ele parou nos 10. Mas talvez, né, ele poderia ter falado, e se tiver uma família? Eu quero acreditar que Deus, né, falaria, não, essa família eu quero que saia. Foi o que aconteceu, né? Mas na conta divina ali, Abraão parou em 10, né? Irmãos, muitas vezes Deus não destrói nossa cidade por causa das nossas igrejas, viu? E olha, nós que estamos dentro das igrejas sabemos como nós somos falhos, fracos. Mas mesmo assim, ainda mesmo com toda a limitação, ainda a igreja é o luzeiro de Deus na terra. E é por isso que a gente tem que continuar pedindo a misericórdia de Deus, quando errar, pedir perdão, se consagrar, porque se espiritualmente fôssemos contemplar o que acontece no mundo, os focos de luz estão nas igrejas de Deus, nessa terra. É por isso que Deus não destrói, né? E isso vale para o povo de Deus espalhado em qualquer região. Pode ver que assim aconteceu, né, na história bíblica o tempo todo. Mas quando o povo de Deus também fez com que a sua luz fosse apagada e virasse escuridão, veio também um castigo, não veio? Não foi assim com a Síria, cativeiro assírio, com a tribo do norte, Israel, capital Samaria, e depois não foi assim com a Babilônia, com Judá e a capital Jerusalém? Quando a luz apagou, veio o castigo, né? Então, o livro do Gênesis é um livro de julgamentos. Conclui para nós, Tomé, por gentileza. O acontecimento desses julgamentos ocorreu por conta da rebelião e corrupção do ser humano. Os destroços de cada julgamento servia como lembrete para as nações futuras que a ira de Deus é contra o pecado, mesmo em tempo de graça. Joia. Então, Deus, ele é sempre misericordioso, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Continuando aqui, então, continue para nós, Tomé. O livro de Gênesis também, ele vai destacar outra característica muito importante. Por favor. As origens. A origem de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1.
Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Bom, né? Gênesis 2, versículo 3. A origem do homem e da mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Então, pode ver que sempre essa característica da criação está em todo o processo do livro de Gênesis. E, irmãos, mais uma vez eu queria destacar isso, né? Tenham esperança, sabe? Tenham esperança no meio do caos. Tenham esperança no meio do deserto. Tenham esperança, porque o livro do Gênesis vai mostrar isso, que Deus ele faz nova todas as coisas. Ele chama a existência as coisas que não são como se fossem. Abraão é um bom exemplo, Isaac, Jacó são outro exemplo, José, né? Deus vai mostrar que ele é esse que sempre vai estar restaurando. Parece bobeira, mas nos momentos mais difíceis do ministério, essa mensagem muda tudo na nossa vida, tá bom? É num problema familiar, é num problema financeiro, é numa empreitada, é numa crise, né? Podem ver que a gente está vivendo um período muito, mas muito ruim, né, no que se diz sobre nação, sobre o que se diz de a questão de leis, de preservações de leis, né? A gente está vivendo uma complexidade imensa, né, sobre segurança jurídica, né? Podem ver, são acusações, são CPIs, são levantamentos, são dados aí que têm sido trazidos à mídia, à Polícia Federal, de ministros envolvidos em escândalos, em contratos horrorosos, ou seja, mas para nós tudo é possível ao que crer, né? A gente tem que ter essa mentalidade, senão a gente desanima, né? Tá bom? É um livro das origens. Continua também? Tomé? Aí talvez agora que responda um pouco todos os nossos problemas, né? É a origem também disso, né? Lê aí. As origens. A origem do pecado. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Gênesis 3, versículo 23. Aqui é a natureza humana na sua essência, meus irmãos. Não esqueçam disso, tá? Aqueles que gostam de se aventurar por teologias, eu diria, fracas e heréticas, gostam de dizer que a igreja é um lugar de perfeição. Isso é mentira, irmãos. Nós estamos em construção o tempo todo, tá bom? Essa ideia de que não, agora, depois que eu passei a fazer parte de tal igreja, de tal grupo, a minha igreja não tem mais problema. Então você não está mais na igreja. A matéria-prima de um pastor é a ovelha, e a ovelha dá problema, tá bom? E o pastor também é a ovelha. Tem problema, tá bom? E podem ver que Jesus teve esses dilemas, né? Então, nós somos de uma natureza pecaminosa e a gente tem que saber lidar com isso. Tá bom, meus irmãos? Não tem outro caminho, né? Tá joia? Então, agora, Diego, leia para nós, filhote. Então, pode ler para nós, Beatriz, por favor. Bigamia e poligamia. O primeiro bígamo, Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila, em Gênesis 4:19. Deus dá prova à poligamia? Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a sua descendência. Gênesis 21:12. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2. Bom, Fabiano colocou esse assunto aqui, porque esse é uma pauta que, querendo ou não, está lá no livro de Gênesis, né? A gente vai ver esse fato acontecer, né? Muitas vezes, Abraão tendo tanto a sua esposa Sara, e depois ele deitando-se com Agar, nasce ali Ismael. A gente vai ver isso também com Jacó. Jacó casa-se com Lia, depois com Raquel, e aí depois com Zilpa e Bila, e ali são parte da mesma família,
Mas a gente sabe que Deus cria o homem para uma mulher, ou seja, monogamia, né? Não poligamia. Mas no Velho Testamento havia essa questão, e a gente tem que lembrar, meus irmãos, que uma coisa também que a gente não pode perder de vista é o seguinte, que a poligamia naqueles dias, ela tinha também essa ideia de você ter mais pessoas para povoar a terra, para povoar ali, né, os lugares, e filhos aqui, você tem que fazer a leitura de que não era somente mais um, né? Era mais um, claro, mas filho, nesses dias, você tem que levar em consideração como herança, como dote, viu? Filho aqui era uma preciosidade, porque se ainda mais fosse homem, você trazia para baixo da sua linhagem, porque esse filho ia casar-se com outra mulher que expandia o seu legado. Então, na antiguidade, isso acabou sendo aceito, mas a gente entende que o projeto de Deus foi aquele pelo qual, né, a Bíblia descreve lá no Gênesis. Por isso que no Novo Testamento, a terra já estava bem populosa, e aí a gente entende que na Nova Aliança, Deus faz questão de deixar isso claro. É um homem para uma mulher. Ponto. E começa, inclusive, com o exemplo do pastor, depois dos diáconos, e assim é da igreja. Tá bom? Né? Mas são questões complicadas, né, no livro de Gênesis, tá bom? Pode continuar, irmã? É o primeiro homicídio da história, né? Os primeiros homicídios da história bíblica. Caim falou Caim com seu irmão Abel. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Gênesis 4:23. Então, aqui a gente já começa a ver que mesmo não tendo a lei ainda escrita como algo normativo, mas o povo já sabia da lei da consciência, de que não se deveria matar, que era errado fazer isso, né? Continua para nós, Beatriz. Agora a gente vai correr, os slides, irmãos, já passei para vocês, mas faz parte da nossa pauta, né? Então a gente vai dar uma corridinha aqui, tá? Então pode continuar para a gente, filha? A terra era sem forma e vazia. Gênesis 1:2. Como é que a criação se organiza? Os 3 primeiros dias serviram para preencher a forma que não existia anteriormente. Primeira forma, separação de luz e trevas. Segunda forma, separação das águas, águas de cima, chuva, e águas de baixo, oceano, mares e lagos. E terceira, separação da porção seca, terra dos mares e oceanos. Aqui, meus irmãos, a gente já trabalhou um pouco em arqueologia, mas só dando um detalhe, né, aqui, lembram que quando nós falamos também sobre as teorias, né? Teoria criacionista. Então, existem muitas teorias, algumas se aproximam mais da Bíblia, mas a Bíblia não é uma teoria, a Bíblia é uma revelação. Então, nós ficamos com as escrituras, tá bom? Eu sei que a cada momento, a cada descoberta científica, a cada novo episódio, por exemplo, agora, né, com o telescópio James Webb, está sendo redefinido muita coisa. Aquela ideia do Big Bang já está sendo redefinida. Que o universo está em expansão também está sendo redefinido. Nós não sabemos de muita coisa, viu, meus irmãos? 2 coisas que nós não sabemos de muitas coisas. Nós não sabemos de coisas que estão debaixo do oceano. Por exemplo, né, o ponto mais baixo dos oceanos é chamado alguma coisa das Marianas. Não me lembro agora direito, já eu me recordo. Fossa das Marianas. Isso. Irmãos, talvez vocês digam assim, mas pastor, o ser humano já conhece as galáxias, conhece, né? Sim, é verdade, porque é muito mais fácil se descobrir do universo do que o próprio oceano. Por quê? Por causa da pressão. A pressão da água é tão grande que o ser humano não conseguiu, né, ainda explorar lá. E quando chega algum objeto lá embaixo, é uma façanha assim dessas
estratosférica, irmãos, porque a complexidade para se chegar no fundo do oceano é uma coisa muito grande. Bom, quem gosta de nadar sabe disso, que 5 metros abaixo da água, sua pressão nos tímpanos já muda. 10 metros, tanto é que quando você vai fazer algum mergulho é muito difícil, é a pressão. Outra coisa, né, irmãos, essa questão, né, também, né, do planeta, né? O planeta Terra, você pode ver que quando a gente olha a parte de terra, aquilo que era chamado de Pangeia, a gente vê que tem uma certa correlação. Os estudos da geografia mostram isso. Ou seja, tem muitos mistérios que a gente não sabe, mas que a gente vai descobrir, né, sobre todas essas questões da criação, tá bom? A Terra era vazia, né? A Terra era vazia nesse sentido, né? A gente não sabe exatamente como tudo aconteceu. Leia para nós, minha irmã, por favor. A forma que era vazia estava sendo preenchida. Quarto dia, a luz foi preenchida com os luminares e as estrelas. Primeiro dia. Não, um dia. Quinto dia, as aves que sobrevoavam o céu de cima e os animais marinhos que estavam no oceano, os mares e lagos de baixo preenchiam a forma vazia. 2 dias. Sexto dia, os animais e o homem estavam preenchendo a porção seca. 3 dias. No final da criação de Deus, vem a sua aprovação de que tudo que ele criou ficou bom, ou melhor, muito bom, belo, bonito e harmonioso. Então, a narrativa da criação, nós acreditamos, e aqui, mais uma vez, quando a gente tenta fazer a ponte, né, com aquilo que chamamos de criacionismo, ou design inteligente, não importa a teoria, a gente acaba, muitas vezes, eu diria, até abrindo a possibilidade de que possa ter uma certa fundamento, mas, irmãos, a narrativa da criação, na minha opinião, tá? É a mais clara e a mais objetiva de todas. Deus criou em 7 dias. A palavra dia no hebraico é ion, que pode significar um dia de 24 horas ou um período de tempo indeterminado. Por exemplo, quando os profetas dizem que um dia, no dia do julgamento, ou no dia do Senhor virá o julgamento sobre toda a terra. Que dia é esse? É um dia de período indeterminado. Então, como que Deus criou todas as coisas? Meus irmãos, se nós admitirmos que cada dia da criação é um período indeterminado, então logo não foram 6 dias de criação. Deus é o criador de todas as coisas, ele pode ter feito assim. Eu sei que quando a gente tenta entender isso pela ciência, não dá. Pela geografia, não dá. Porque fica tudo muito complexo. Por isso que as escrituras é um ato de fé. Não é verdade? Então, tem horas que a gente simplesmente vai dizer, eu não sei como isso aconteceu. Eu não entendo como isso aconteceu. Mas fique à vontade também para você poder aprender com outros teólogos, com outros pensadores. E eu gosto muito de, nessas horas, aprender com aqueles pastores que são cientistas, porque é nessas horas que eles vão nos dando respostas mais prováveis, né? E pastor Rai, como que o senhor se tranquiliza diante de tudo? Eu uso a fé, o tempo todo eu uso a fé. Que assim como nós um dia iremos ressuscitar, e isso se dará pelo poder de Deus, o arrebatamento será uma intervenção de Deus na história, assim a criação foi uma intervenção de Deus na história. Tá bom? Eu penso dessa forma. Pode falar, meu irmão Marcos? O fato de estar escrito houve tarde de manhã, o dia 1º, já não é assim, meio que uma prova de que os dias foram de 24 horas? Então, porque quando Deus cria a luz, né, Marcão, a grande complexidade se dá, pelo menos em 2 discussões, né? Quando Deus cria a luz, mas ele cria a luz, mas não fica claro que se era uma duração de 24 horas, né? Porque esse período de 24 horas é aqui na Terra, né, meus irmãos? Por exemplo, quantas horas é um dia em Marte? É um outro relógio, né? Cada lugar, um dia vai ser totalmente de outra forma. Então, há uma complexidade aqui, né, Marcão?
Quando Deus realmente cria o Sol e cria a Lua, aí sim, aí para nós, na nossa agenda, vira 24 horas, né? Mas fora disso, fica muito difícil, né? Ele cria a luz, tá? Ele criou a luz, então, mas e o relógio, como funcionava, né? E outra complexidade que se dá também, meus irmãos, aqui em Gênesis, é é aquela questão dos dinossauros, dos monstros, né, dos fósseis. Porque Deus, né, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Segundo algumas teorias, Deus cria o planeta, e nesse planeta ele cria os animais, né, os dinossauros, e aí fica sem forma e vazia, porque aí vem Satanás, que ele tem a rebelião, e Deus joga na terra, que nem diz o Novo Testamento. Aí há um caos no planeta, e aí é como se houvesse um período também que tudo que tivesse vivo aqui no planeta fosse destruído. E aí depois vem um recomeço, uma nova criação. Percebam, irmãos, tudo isso é teoria, né? Porque uma coisa a gente não pode negar. Dinossauro existiu? Existiu, olha os fósseis. Está lá. Não tem como falar que não, né? E por que a Bíblia não menciona? É outro mistério, né? Entendeu? Né, Marcão? Então, assim, é muito difícil a gente argumentar, né? Mas sobre a questão de um dia, Marcão, é quando a gente entende de fato que há essa clareza, né? Das 24 horas, né? Porque, pastor, tem duas distinções aí mesmo em Gênesis, porque ele cria a luz. A luz é uma coisa. Agora, depois do dia e a noite ele cria, então já bem temporal aí, já é tempo, né? Que é, né, o Ion e o Lai, que é a noite. Aí sim determina um período de tempo. Agora, a luz é A esse luz é período que o relativa, senhor... né? Exatamente, não tem como A essa gente teoria do Big determinar. Bang, que ela está até hoje, ela está se expandindo até hoje, essa mesma luz, que é o telescópio James Webb, provou isso aí, que até hoje essa luz está sendo expandida, né? Então, agora com o James Webb, Davi, você sabe que ele mapeou as galáxias, e como ele conseguiu mapear, pelo menos até onde eu soube, né? Parece que agora os cientistas estão assim polvorosa, porque eles estão vendo que a ideia de expansão não está mais fechando, porque como eles conseguiram mapear outras galáxias, eles viram que tem galáxias mais velhas. Opa, então se está em expansão, e aquela? Então, assim, tá tendo uma reviravolta no mundo científico, entendeu? Porque a luz, essa é a luz, não é essa luz que o É, Marcos, o senhor comentou, mas não é a luz que o Marcos comenta, porque que Deus deixa claro, em Gênesis mesmo, que depois ele cria o dia e a noite, o então, por sol e isso. a lua, mas a luz é o primeiro que ele já cria, né, que é essa expansão, né, Então, quando. o or, né, a luz é É, o or, né, em hebraico original, né, seja or, né, que foi luz, né. então, eu não me recordo a palavra agora, Davi. A luz é Não, diferente de Ion. Ion é dia, né? é, E Or é a luz, que é essa primeira que ali já é Bereshit, Bara Elohim, né? Beit Vete, Shammai. Shammai, aí no 2 ele cria a luz. Então, por isso que, assim, as discussões, eu gosto de deixar assim, sabe, Davi, como eu não sou da área da ciência, eu sou só um aprendiz, eu prefiro sempre dar uma resposta até mais simples mesmo para os alunos, dizendo assim, irmãos, aqui eu sou aluno, eu fico aprendendo com esses cientistas. E assim, irmãos, eu sou apaixonado, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer uma pausa aqui, já a gente volta. Por exemplo, o dilúvio, né? A gente vai chegar lá. O dilúvio, ele foi universal ou ele foi local? Eu creio que foi universal. Eu. Por exemplo, irmãos, os cientistas não sabem explicar como se criou o Grand Canyon. O Grand Canyon. Mas o dilúvio poderia ser uma boa resposta para o Canyon, o Grande Canyon, nos Estados Unidos. Existem certas coisas em um país que eles acabam descobrindo que não pertence àquela geografia, mas pertence a outra geografia. Então, existem coisas que a gente, com o tempo, a gente vai descobrir. Mas, num primeiro momento, a gente não tem uma resposta, sabe? Como eu disse, essa questão da Pangeia, né? Quando Deus separa, né, a terra.
A terra, a água e a terra. Parece bobeira, mas será que a Pangeia, até nos dias do dilúvio, ainda a parte de terra estava unida? Será que depois do dilúvio não houve uma separação? Por exemplo, irmãos, aqui nós temos Roraima. Não sei se vocês já viram, né? O Monte Roraima. Monte Roraima é uma coisa impressionante, irmãos. Depois pesquisem na internet. Vocês vão ver que lá no Monte Roraima, ele está na divisa da Venezuela, Brasil e Colômbia, se não me falha a memória. Ele pega esses 3 países. Irmãos, você está assim, andando, né, em vários platôs, de repente você tem uma montanha gigante, parece que um bloco de terra emerge da terra e sobe. É uma montanha gigante. E lá em cima tem todo um ecossistema. É um platô gigantesco. Como que se explicam essas coisas? Né? Então, assim, nessas horas, a gente se torna alunos. A gente não tem uma resposta, sabe? Porque quando a gente vê algumas formações rochosas, a gente vê várias fases. Então, por isso que quando a gente entra nesse campo aqui, a melhor coisa que nós fazemos como seminaristas, como estudiosos, é ensinar a verdade, não negar a ciência, porque deixa os cientistas falarem, porque, irmãos, durante muitos anos, muitos irmãos disseram que os dinossauros não era verdade, mas os fósseis estão ali, irmãos. Não adianta negar. Então, felizes foram os irmãos que disseram assim, olha, eu não sei te explicar de onde apareceu esse monstro. Né? Da onde apareceu, como é, mas se está aqui é um fóssil, se for um ser, então um dia existiu nesse planeta. Porque a Bíblia não fala, não menciona, né? Então, tudo bem, desculpa ter dado uma especulada aqui, né, Marcão, mas pode falar, Marcão, eu não sei se eu piorei a resposta. Não, eu falei, o Leviatã não é um dinossauro? Então, Marcão, eu acho. Eu ia falar a mesma coisa agora. que o Marcos. Eu ia falar A agora. descrição que Deus dá ali do Leviatã não é figurativo, não. Exatamente. E, irmãos, e outra coisa, e dragão? Eu sei que o dragão já é uma coisa mais mitológica, mas, irmãos, eu não duvido se um dia pudesse existir um ser, né, que também tivesse essas capacidades. Então, assim, tem coisas que a gente não fica declarando fé cega. E a gente segue o texto, usa a fé e entrega nas mãos de Deus, porque são complexidades que estão um pouco além da gente. Quem vai nadar um pouco nessas águas, aí são os cientistas, as pessoas da área. E quando temos um cristão ou um judeu que gosta desse assunto e que une as coisas, para nós é um terreno um pouco mais confortável. Tá bom? Tá joia, meus irmãos? Só sobre quem gosta dessa coisa, tem um documentário na internet, National Geographic, Cosmos. É muito lindo desse documentário. O senhor viu ele, pastor? Alguma coisa já, eu gosto de acompanhar, muito legal. Cosmos aí é um cientista que ele estudou a vida inteira para desacreditar Deus. E no final da vida dele, muito renomado esse cara, a única coisa que ele fala que é uma vergonha para ele, tudo que ele estudou e não ter sido obra do acaso. É uma viagem que ele fala que as naves... É fantástico, é um documentário. Aí ele falando de Deus, aí ele fala como a criação de Deus, o nome de Deus está em todas as coisas, em todas as formas, entendeu? Cosmo, quem puder assiste, que é muito vale a pena. bom. Eu gosto, eu também, sabe, Davi? Um ateu falando de Deus, da existência de Deus. É um ateu falando da existência de Deus, que ele tentou provar, e a única coisa que ele conseguiu provar é que Deus existe. Irmão Davi, você que gosta também, assiste, não sei se já ouviu falar no Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Não, nunca vi. Ele era ateu também, ele era cientista, né? Faleceu recente. Ele era físico, matemático, e ele tem uma série de pregação sobre isso daí, a origem do universo, a origem da vida. Não é bom? Eu gosto dessas coisas. Pesquisar. Vou pesquisar. Adalto Lourenço? Adalto Lourenço, Exatamente. Ele é excelente, Davi. Excelente, Marcão. Então, irmãos, fica aqui a dica para vocês pesquisarem sobre isso, tá bom? E aqui, e continuando então aqui, tudo bem, Marcão? Deu para responder um pouco? Adalto Lourenço, né? Adalto Lourenço. Isso. Beleza.
Marcão, mais alguma pergunta, meu irmão? Só isso, pastor. Né? Desculpem muitas vezes a gente não ter tanta resposta, porque nessas áreas, irmãos, como eu disse para vocês, sabe? Eu assim, aprendo com eles e deixo para eles darem as respostas. Né? São questões assim que, para mim, é importante, porque afinal de contas faz parte da nossa vida, mas como um pastor, eu procuro trazer mais o lado da espiritualidade simples nessa hora, da objetividade da fé, né? Mas eu não ignoro, até porque amanhã, quem sabe, eu tenha dentro da igreja 3 irmãos que vão ser cientistas, e aí eles vão me dar mais trabalho, né? E eu vou ter que estudar mais para responder para eles, faz parte, né? A linhagem de Adão, né, aqui mostrando um pouquinho, né, aquelas questões, né, da linhagem, né, Adão, Abel, né, Caim, Sete, aí depois vem Enoque, Noé, Sem, Cã e Jafé, e depois aqui, né, com os semitas, Abraão e Jesus, tá bom? Só mostrando um pouquinho. Aqui temos um outro slide que fala sobre o dilúvio, né, a cronologia do dilúvio, dando a linha do tempo, e mais uma vez lembrando, né, que eu passei para vocês vídeos da professora Márcia Zoner, falando sobre as outras narrativas da criação, as outras narrativas do dilúvio. Isso daqui, irmãos, não é uma exclusividade nossa, né? Mas acreditamos que a nossa é a mais fidedigna, tá bom? E aí tem toda a narração, né, da arca, de como aconteceu, os episódios, né? Inclusive, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha que interessante. Até o dilúvio, todos os seres do planeta, eles eram vegetarianos, né? A ideia que dá é que até os animais, né, como o leão, o leopardo, a onça, eram vegetarianos. A partir do dilúvio, muda a estrutura humana. Não só na idade, mas na fisiologia. Há uma readaptação. E o que entendemos também, meus irmãos? Segundo algumas teorias, o planeta Terra ele tinha uma película que o cobria, viu? Então, algumas teorias vão dizer que, assim como hoje nós temos a estratosfera, e na estratosfera a gente é protegido, né? Quando vem, por exemplo, um meteoro, etc. e tal, e bate aqui, é aí de onde nasce a tal estrela cadente, né? Que ela bate e espirra, a não ser quando é algo muito grande, e aí ela passa aqui, há uma queima imensa, mas quando cai, né, no planeta, aí também é aquela destruição, como, por exemplo, a gente deduz, né, que por essa, ou, por exemplo, irmãos, essas questões, né, do passado, né, a morte dos dinossauros, por exemplo, nós temos, assim, em algumas regiões do mundo, algumas crateras imensas, que foram, segundo alguns estudiosos, literalmente meteoros que caiu, né, no planeta. Ao mesmo tempo, também nós temos episódios de erupções gigantescos. Eu não sei se vocês sabem que um dos maiores vulcões do mundo fica aqui no Brasil, né? No Amazonas. Sabia? Então depois pesquisem. Um dos maiores vulcões do mundo está no Amazonas, só que é um vulcão adormecido, Davi. Não sabia. Quando descobriram recentemente, coisa depois dos satélites, porque eles viram que quando eles estavam mapeando a Amazônia, tinha um perímetro lá na Amazônia muito parecido com um vulcão que tinha entrado em erupção. Aí eles começaram a fazer toda a pesquisa e notaram, depois que eles realmente viram, era tipo uma montanha, né? E aqui é como se tivesse uma baita vala, ou seja, houve uma erupção gigantesca. Na Amazônia. Depois pesquisem isso, né? É coisa que a gente nunca... Tem tanto mistério na Amazônia, irmão, que a gente nem imagina. Mas voltando. Nossa. E poderia ter sido também, irmãos, que um dia também um dos grandes vulcões entrou em erupção. E entrando em erupção, há aquela fuligem, né, que entra na atmosfera e impede o Sol. E, naturalmente, morre-se muitas pessoas e vidas. Houve uma erupção de um vulcão, alguns séculos atrás, chamado Krakatoa, e dizem que os marinheiros que estavam a 5 ou 10 quilômetros
de distância, os tímpanos deles explodiram. O barulho do Krakatoa foi ouvido em alguns continentes. Foi o maior barulho da história da humanidade. Depois da erupção do Krakatoa, tanta resíduo ficou na atmosfera que nos Estados Unidos, por exemplo, principalmente na região ali de Chicago, quando acabava o pôr do sol, ficava tudo vermelho. Estava tudo vermelho. E o Krakatoa, se não me falha a memória, é ali perto do Havaí. Então, o que acontece? Era uma ilha, né? Essa ilha, ela literalmente explodiu, né? Nasceu outra ilha depois, né? Mas o que acontece? Porque ficava vermelho o sol. E durante muito tempo, os bombeiros de Chicago, na noite, eles ficavam sob alerta, porque achavam que estavam queimando em alguma cidade, e o fogo ia chegar em Chicago. Então, assim, tem tantos mistérios, né, que hoje, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, na cidade da Itália, Nápoles, a cidade de Nápoles é dentro de um vulcão, sabia disso? Um vulcão extinto. Né? Então, assim, existem coisas que a gente não tem conhecimento. E, inclusive, uma das preocupações dos italianos é porque tem tido muita alteração, né, nas medições. Mas ali é uma cidade muito grande, irmãos. Então, imagina, é praticamente uma coisa que eles convivem já há gerações, né? É que nem a erupção do Vesúvio, né? Lembra que na história da humanidade temos na Itália também essa outra situação. Tem tanta coisa que a gente não conhece, então percebam que se torna muito difícil a gente especular. Mas voltando aqui, para a gente fechar esse bloco aqui, que já viajamos demais, né? Saímos da criação, fomos na estratosfera, voltando aqui, no planeta, né? Dizem que uma das teorias é que na antiguidade havia aqui sobre a estratosfera uma película que protegia o planeta. Segundo algumas teorias, quando veio o dilúvio, a Bíblia fala que as torrentes de baixo e de cima foram abertas. Então, dizem também, né, outros especialistas, que nós temos também quase que como um oceano dentro do planeta. A gente não tem os lençóis freáticos, mas tem uma quantidade enorme de água dentro do planeta também. Então, são tantos mistérios que até hoje a gente não sabe direito. Mas voltando aqui, lembra que eu falei que os homens eram vegetarianos e todos os animais? Por que os homens viviam aquela questão de quase 1000 anos? Porque aqui criava como se fosse um bolsão, meus irmãos. Então, tudo criava aqui muita harmonia. Pode ver, não tinha chuva. O que tinha? Tinha um sereno que irrigava a terra. Interessante, não? Então, segundo essa teoria, no dilúvio, Deus abriu as comportas do céu e da terra. Ou seja, houve água de baixo, água de cima, e agora estão nos polos, né? Essas águas, polo norte, polo sul. Uma coisa eu sei, se realmente os polos eles se derreterem, o mundo praticamente fica, né, quase um planeta somente de água, né? Mas a Bíblia fala que Deus nunca mais vai permitir um dilúvio. Então, você perceba, irmão, são tantos mistérios, entendeu? Que a gente acaba simplesmente não sabendo dizer como tudo isso aconteceu. Por isso que a gente deixa para os cientistas, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Para a gente fechar aqui e terminar esse módulo aqui, e para o último módulo, a aliança de Deus, né, no capítulo 8 e 9, que Deus faz com o homem, né? É uma aliança entre os semitas, dois tipos de aliança condicional, as duas partes tinham que cumprir a aliança, e a incondicional, aquela que propunha a aliança estabelecida, a possibilidade de que o acordo ou o pacto seria cumprido, e o arco celeste, ou arco-íris, como a garantia que Deus não destruiria mais a terra por um novo dilúvio. Então, irmãos, uma coisa que me tranquiliza nessa questão, né, das geleiras, é porque Deus prometeu que não vai ter mais nenhum dilúvio, né? E seja da ordem que for, não vai haver. Agora, irmãos, e terremotos, e vulcões, isso tudo vai acontecer, né? Isso faz parte da nossa vida aqui nesse planeta, né? E aí a gente, nessa hora, aguarda o agir de Deus, tá bom?
Tudo bem até aí, meus irmãos? Eu sei que esses assuntos aqui demandam muita discussão fora, né, da teologia. Está dentro da teologia, mas coisa fora. Então fica um pouco mais difícil, tá bom? Podemos encerrar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre o livro-texto que vocês estão lendo, do livro, da parte de Gênesis, alguma pergunta ou alguma dúvida? Né? Porque essa é a hora de a gente estar debatendo aqui com vocês, né? Lembram que um dos motivos de estarmos aqui, nesse momento também, né, híbrido, né, síncrono, né, é o que é te esclarecer. Então, vamos parar aqui, a gente vai para o último bloco rapidinho, e a gente continua aqui a confusão das línguas, tá bom? Tudo bem? Então, vou parar aqui nossa gravação.